Vamos lá, suboficiais, futuros suboficiais casançados da Marinha do Brasil. Esse vídeo aí é o segundo vídeo da unidade 7 do Estudo Estado-Maior, e trata da aplicação do Estudo Estado-Maior. Dentro dessa unidade 7, a gente já viu no primeiro vídeo dessa sequência os passos, né, para a aplicação do Estudo Estado-Maior, onde dizia que na primeira fase a gente tratava da identificação e formulação do problema. Aí lá na segunda fase, a gente já tratava da pesquisa e coleta de dados. Na terceira, foi a análise e interpretação dos fatores condicionantes e também a listagem das possíveis soluções. E a quinta fase, que é a fase em que nós nos encontramos, que é a parte da avaliação das soluções. Dentro da avaliação das soluções, a gente viu, iniciando com o passo 27, já falamos do passo 28 e agora estamos no passo 29, que é estabeleça os critérios de aceitabilidade. Tudo isso daí que a gente está vendo quanto a esses passos é só procedimento, tá? Não há nada que você decorar, não. Se cair na prova alguma coisa relacionada a isso, ele vai dizer qual é o passo e você vai, não tem jeito, vai ter que ler os passos aí. O que nos interessa aí para a prova é saber que nesse momento aí que a gente está falando do passo 29, a gente trabalha com o index, deixa eu botar aqui, index 6666. Vou botar em vermelho. Então vamos lá, o que diz esse passo 29? Estabeleça os critérios de aceitabilidade. Como é que se faz isso? Devido às especificidades dos critérios de aceitabilidade para cada problema, e eu vou pagar aqui para você conseguir ler, para cada problema e para cada decisor, há a necessidade de se criar esses critérios para cada problema. Estabeleça os critérios a serem utilizados no teste de aceitabilidade, que a gente já viu no vídeo passado, em face da natureza do problema, das análises realizadas e das vantagens e desvantagens levantadas. Exemplos: custos, segurança, operacionalidade, facilidade de implantação e logística, etc. Aí, atribua os pesos para cada critério. Que pesos seriam esses? Custos, segurança, operacionalidade, facilidade de implantação, logística. Aí, para cada um desses, ele atribuiu um peso. Registre as justificativas para os critérios e para os pesos atribuídos. Bom, você escolheu os pesos e utilizou-se de alguns critérios. Esses critérios pelos quais você utilizou para atribuir esses pesos, você vai fazer o registro dele. Estabeleça os subcritérios ou parâmetros para cada um dos critérios, também fundamentado no trabalho. Exemplo: o critério custos foi dividido em custos de aquisição, custos de implantação e custos de manutenção. E depois disso, estabeleça as faixas de pontuação de cada subcritério. Aí ele coloca uma tabela aqui com o que ele estabeleceu como faixa de pontuação desses subcritérios. Depois disso, você vai registrar as justificativas para cada um dos subcritérios, suas faixas e pontuações. O estabelecimento do subcritério supre a falta de objetividade, ou seja, a quantificação de algum critério, ou visa aglutinar em critérios mais amplos a existência de um número muito grande de critérios. Na prática, vê-se que a adoção de mais de 5 ou 6 critérios ou de 6 subcritérios em mesmo critério gera imprecisões e inconsistências. Monte uma matriz de aceitabilidade conforme o modelo abaixo. Aí ele vai dar um modelinho aqui sobre matriz de aceitabilidade. Você tem que saber fazer esse modelo? Não. Se cair na prova, você não vai conseguir decorar isso aqui. Você vai ter que vir olhar as características dele. Mas é uma questão pouquíssimo provável que ele mande você fazer. As questões de sua prova lá é pergunta e resposta, e as opções já estão na prova lá, é para marcar o X. Leve, no caso a matriz, você vai levar a aprovação do decisor com todas as argumentações necessárias.
Lembre-se que os critérios devem refletir os valores e preferências do decisor. Algumas observações. Serão estabelecidos pelo solucionador tanto os critérios de aceitabilidade quanto forem necessários para hierarquizar as soluções. Para detalhar mais o teste e, consequentemente, a avaliação das possíveis soluções, poderão ser estabelecidos subcritérios. No modelo, foram considerados 4 critérios. O primeiro não tem subcritério. O segundo e o quarto foram divididos em 2 subcritérios e o terceiro em 3. Os pesos de cada critério estão indicados entre parênteses. No caso, foram atribuídos 100 pontos para cada critério. Poderia ser atribuído qualquer outro valor, entretanto, todos terão a mesma pontuação. É o que ele mostra aqui nesse gráfico aqui acima. É o que ele fez aqui. Tudo isso que ele escreveu foi exatamente o que foi feito nesse quadro aqui. Continuando. Aí, o que ele falou de importante aqui, que pode ser que foi diferente dos outros, foi a parte dele falar em critérios, e isso aqui também é importante. Ele atribuiu um valor aleatório, mas tem que ter atenção em que todos esses critérios terão esse mesmo índice de pontuação que ele definiu aleatoriamente. Foi ele que escolheu. Três, atentar para a máxima pontuação em todos os critérios. Que elas tenham o mesmo valor. Aí no modelo lá, a máxima pontuação foi 100 pontos. No modelo acima aqui. Esse aqui. A máxima... Não, esse aqui, nesse aqui. A máxima foi 100 pontos. Isso também é válido para as faixas dos subcritérios. Entretanto, atenção para quando os subcritérios ou faixas não forem acumulativos. Por exemplo, caso o modelo acima visasse a escolha de local para uma base naval e o critério 3 fosse profundidade do canal de acesso, seus subcritérios poderiam ser águas com mais de 20 metros, 100 pontos. Águas com profundidade entre 19,9 metros e 10 metros, 60 pontos. E águas de 9,9 metros a 5 metros, 30 pontos. Vê-se que, nesse caso, não se totaliza 100 pontos no critério 3, mas essa possibilidade acumulativa não é possível para esse critério. Continua valendo a lógica de que a máxima pontuação possível no critério será 100 pontos. Porque não tem como fazer o somatório das profundidades. Ou a profundidade vai estar nessa faixa, ou vai estar nessa, ou vai estar nessa daqui. Porém, nessa maior profundidade, ele atribuiu a maior pontuação. É o mais desejável, né? Passo 30. Aplique os testes de avaliação adequabilidade. Aplique o teste de adequabilidade a cada possível solução. Verifique os fatores essenciais da adequabilidade: pertinência, integridade, cumprimento da tarefa, fidelidade e condicionamento. Campo de abordagem, que é o nível, amplitude e alcance e oportunidade. Então, ele manda você aplicar o teste de adequabilidade e manda verificar alguns fatores essenciais. Quais são esses fatores essenciais? Fatores essenciais da adequabilidade, tá? Seriam eles: pertinência, integridade, campo de abordagem e oportunidade. Aí o que seria a integridade? Integridade seria o cumprimento da tarefa, a fidelidade e o condicionamento. Quanto ao campo de abordagem, aí ele vai se voltar ao nível, amplitude e ao alcance.
Preencha a matriz de adequabilidade. É aquela tabelinha que você vai fazer os registros. Registre as justificativas para as soluções reprovadas. Caso a aprovação de alguma solução seja de difícil percepção, justifique-a também. Note que toda vez que ele fala em algo que não deu certo, ele manda justificar. Isso é para ter o correto registro aí do porquê que ele não deve ser reutilizado. Passo 31. Aplique os testes de avaliação. Aí essa avaliação vai ser de exequibilidade. Aplique o teste de exequibilidade a cada possível solução aprovada no teste anterior. Verifique neste passo os fatores essenciais de exequibilidade. Quais seriam esses fatores de exequibilidade? Aí são eles: recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos e de tempo. Esses são os fatores relacionados aqui como essenciais para a execuibilidade. Munido de tudo isso, você vai preencher a matriz de execuibilidade. Aí, nesse caso, vai ter que explicitar para cada parâmetro os dados quantitativos e qualitativos, quando for o caso, exigidos para cada solução, contrapondo-as à sua disponibilidade ou ao nível do decisor. Indique, se for o caso, sua localização ou forma de obtenção. Este teste não é tão rígido quanto o de adequabilidade, possibilitando ao grupo de trabalho estudar uma possibilidade de obtenção de recursos dentro do quadro de tempo. Aí, um fator importante aqui é quando ele diz que esse teste não é tão rígido quanto o da adequabilidade. Então, isso aqui é uma informação que a gente tem que destacar. O teste de exequibilidade não é tão rígido quanto o de adequabilidade. Então vamos lá, continuando. Elimine da lista de soluções consideradas inexequíveis. Elabore uma lista de soluções conservadas, ou seja, aquelas aprovadas no teste de adequabilidade e execuibilidade. Aí a gente já viu anteriormente que as soluções conservadas são aquelas que deu certo, né? Deram certo. Aí, o que ele manda aqui? As que não deram certo no teste anterior, ele vai chamar de inexequíveis e ele manda eliminar as inexequíveis. O que não presta, nesse momento, ele manda jogar fora, né? E aqui eu esqueci de botar aqui um índice para essa página. Eu vou botar a página inteira com 68. Preencha a matriz de aceitabilidade, ordene as soluções conservadas por prioridade. Não, vou voltar um pouquinho, porque agora a gente já está no aceitabilidade. Eu pulei. Então, passo 32. Aplicação dos testes de avaliação, aceitabilidade. Aplique o teste de aceitabilidade às soluções conservadas. Aí, veja bem, olha só. Isso aqui é interessante, porque ele só manda aplicar o teste de aceitabilidade a um grupo específico de soluções, que são as soluções conservadas. Então, como é que ele começa isso daqui? Ele aplica primeiro, o teste de adequabilidade, depois de adequabilidade, o de execuibilidade. Então, primeiro ele vai ver se é adequado, né, se é pertinente, se tem como ser feito, se há possibilidade. Depois, ele vai ver se é viável, né? Se isso tudo vai ter um custo-benefício viável. E daquilo, para poder separar o que realmente vai ser e não vai. E daquilo tudo, o que se tornou viável, o que se tornou exequível, né? Ou o que ele chamou de soluções conservadas, aí sim, a essas ele vai aplicar o teste de aceitabilidade. Aí ele fala o seguinte: aplique o teste de aceitabilidade às soluções conservadas, utilizando a matriz elaborada no início da fase. Aí você vai ter que preencher uma matriz de aceitabilidade,
onde você vai ter que ordenar as soluções conservadas por prioridade para adoção, utilizando-se das pontuações obtidas. E lembrando aquelas pontuações que você estabeleceu ali, que o exemplo aqui na apostila dá 100 pontos. Passo 33. Aplicação de testes adicionais. Bom, se for o caso, aplique testes adicionais específicos para o problema em tela ou outros do tipo situações limites, comparação com a pior situação, análise otimista, jogo, simulação, análise de sensibilidade, etc. Todos esses testes de aplicação aí a gente já viu em vídeos anteriores. Passo 34. Valide a hipótese. Caso haja hipótese, verifique se a solução prioritária atendida a solução de não concretização da hipótese formulada. Se atender, elimine a hipótese. Caso contrário, indique a contingente dentre as soluções conservadas. Nesse caso, explicite as ações recomendadas para essa solução contingente. Aqui, o que ele está falando aqui? Bom, você tem um grupo de soluções, né? Que ele aceitou, soluções conservadas. Então, se houver hipótese, aí como é que você vai validar? Você vai verificar a solução que você classificou ela como uma solução prioritária, né? A solução 01. Você vai verificar se ela vai atender na concretização da hipótese formulada. Se atender, você vai eliminar a hipótese, porque acabou a hipótese, ela atendeu, já deixou de ser hipótese. Agora, se ela não atender, você vai indicar a contingente. Quando ele fala contingente, é a solução 02. É a contingente. Se pegar a primeira, tem a contingente, que é a outra solução. E é claro, essas soluções vão ser dentro daquelas soluções conservadas, que a gente já sabe aqui, essa altura, que as conservadas são aquelas soluções que ele considerou que dariam certo, hipoteticamente, né? Não foram aquelas que de cara foram eliminadas aí pelos testes anteriores. Exemplos. Agora vamos usar os exemplos. A solução mais pontuada não depende da hipótese formulada. O projeto de lei número X não será aprovado. Essa hipótese é invalidada e o estudo de Estado Maior está concluído. Outro exemplo. A solução mais pontuada depende da concretização da hipótese formulada. Essa será a solução do problema, mas impõe-se a formulação de uma solução contingente dentre das soluções conservadas, para apoiar a não concretização da hipótese. O projeto de lei número XX será aprovado. O decisor terá em mãos as duas soluções e as respectivas ações recomendadas e decidirá em função da concretização ou não da hipótese no momento da decisão. Agora, a quinta fase, né? A quinta fase é a conclusão e ações recomendadas. Nessa quinta fase, muda para 69. Faça uma revisão geral do estudo do Estado Maior. Bom, você vai enunciar, usando o verbo do infinitivo, a solução selecionada como mais aceitável dentre as conservadas. Vai verificar as seguintes opções. Alfa, a prioridade metodológica e a linguagem empregada no enunciado do problema. Então, vamos lá. No alfa, ele quer que você faça a identificação e a formulação, verifique, né? E verifique também a clareza, concisão e precisão. Aí, essa identificação e formulação é da metodologia. E a clareza e concisão, precisão, é respectivo à linguagem. Se isso está devidamente empregado no enunciado do problema, se isso está correto. No Bravo, ele fala o seguinte: as premissas impostas pelo decisor foram devidamente consideradas. Aí aqui tem um erro ortográfico, né, que deveria ficar aqui embaixo, que é a Charlie. Charlie, todos os fatores arrolados e considerados no problema são realmente pertinentes? Tudo é uma
questão de verificação, né? Uma revisão. Ele está propondo uma revisão de todo o processo. Delta, as hipóteses são válidas e devem realmente ser mantidas? Eco, os requisitos e limitações foram devidamente considerados e deverão ser mantidos? Foxtrot, considerando os usuários do trabalho, há termos que não estão totalmente claros? É preciso substituir a terminologia técnica por termos de uso corrente? Isso tudo são perguntas que você vai utilizar para fazer uma autoanálise desse processo, no caso, da revisão do estudo de Estado-Maior. Golf, os testes de execuibilidade foram realizados de forma consistente, explicitando para cada parâmetro de avaliação as necessidades de cada solução versus a disponibilidade de recursos de tempo? Isso aí a gente tem que voltar lá e dar uma verificada para saber a precisão da resposta, né? E Hotel, os critérios e subcritérios de avaliação foram devidamente justificados e explicitados? Aí a gente sabe que o critério lá na tabela tem que ser devidamente justificado. E na fase da revisão isso vai ser novamente revisto. Índia, os pesos e pontuações adotados causaram descompassos ou desequilíbrio na avaliação final da solução? Eles são consistentes? Juliette, as aplicações dos testes de adequabilidade, exequibilidade e aceitabilidade foram realizados com o rigor que a metodologia exige, particularmente quanto à racionalidade, à objetividade e a passíveis de serem submetidos a juízo de outros avaliadores? E quilo, foi efetuado um rigoroso levantamento dos eventuais reflexos que a adoção da solução mais aceitável provocará no sistema e no meio ambiente? Foram identificadas, com precisão, todas as providências a serem propostas? Caso a revisão indique alguma discrepância ou vício no trabalho, refazer ou corrigir o trabalho. Então, na verdade, aqui no passo número 35, ele manda fazer uma revisão. Se você encontrar qualquer inconsistência durante a revisão do método utilizado, de todas essas etapas do trabalho, ele sugere aqui no final que você retorne ao trabalho e corrija. Nada fora do padrão. Se você faz uma revisão e encontra um erro, tem que tomar alguma ação no sentido de corrigir o erro. Isso não tem nada assim de esdrúxulo, né? Tudo dentro de um pensamento linear. Passo 36. Elabora as ações recomendadas. Agora, vai ser elaborada a lista de ações recomendadas e medidas adicionais a serem adotadas e desencadeadas para a implementação da solução selecionada. Ele já escolheu qual a solução para o caso e a partir dessa solução ele vai estabelecer como ela vai ser feita, com ações recomendadas, medidas adicionais que serão utilizadas para implementar essa solução que já foi escolhida, né? Passo 37. Elabore os expedientes necessários. Aí você vai ter que redigir as minutas, expedientes e documentos pertinentes para posterior anexação ao relatório de estudo de Estado-Maior. Essa é a parte burocrática, né? Passo 38. Registre as discordâncias. Solicite aos membros discordantes que apresentem por escrito a argumentação do que os levou a discordar de aspectos relevantes ou fundamentais do trabalho. Mantenha esses documentos para posterior anexação ao relatório de estudo do Estado-Maior. Passo 39. Relacione a bibliografia empregada e redija o anexo bibliografia. É tudo na parte burocrática. E por último, passo 40, redija um relatório de estudo de Estado-Maior. Após a realização de um demorado trabalho mental envolvendo discussões, troca de ideias, elaboração de consensos, construções de fundamentações e argumentações, é necessário formalizar esse trabalho para que os diversos setores, autoridades e analistas tenham condição
tenham condições de estabelecer e compreender as ideias e justificativas do trabalho, bem como sobre que fatos e fundamentações foi erigido, foram erigidos o trabalho. Não, tá certo. Foi erigido o trabalho. Concordou com o trabalho. Até mesmo os membros do próprio grupo de trabalho podem precisar recuperar dados e rever o entendimento de determinadas argumentações. Além disso, há, por vezes, a necessidade de registro e arquivamento formal do trabalho, assim como em todas as metodologias científicas no estudo do Estado-Maior. Isso é realizado pela elaboração de um relatório, conhecido nesse método como relatório de estudo do Estado-Maior. Aí esse relatório é esse que a gente tem visto na publicação inteira, é o Romeo Eco Eco Mike. Ou pela abreviatura. Ah, tá aqui, ó. Abreviatura é isso aqui. Já estava lá, não precisa disso não. É oportuno fazer-se um paralelo entre a elaboração do relatório de estudo do Estado-Maior e a de um ofício. Ambos têm o mesmo propósito geral. São meios de transmitir a outrem uma... Outrem é outra pessoa, tá? Ou a outra pessoa uma ideia, uma solução de determinado problema ou resultado de um estudo. A escolha do documento, seja ele o relatório de Estado-Maior ou ofício, dependerá basicamente da complexidade e das implicações decorrentes do problema em estudo. Para problemas muito simples, a elaboração de um ofício pode atender. Para a expressiva maioria dos problemas, normalmente complexos e ou de grande responsabilidade e repercussão, o relatório de estudo do Estado-Maior é o documento adequado. Aí o que a gente leva aqui? Bom, sua prova pode perguntar qual o documento indicado após o estudo do Estado-Maior, indicado para expressar a maioria dos... Deixa eu melhorar aqui. Expressar a maioria dos problemas. No caso de problemas complexos e de grande responsabilidade e repercussão. Aí, lá enquanto opções, ele pode botar o Estado-Maior, relatório de Estado-Maior, ofício, CP, uma ordem interna, portaria, um decreto. Então, atenção, como a gente está fazendo estudo do Estado-Maior, o relatório preferencial para expressar a maioria dos problemas. Quais os problemas? Os complexos e de grande responsabilidade e repercussão, relacionados ao estudo do Estado-Maior, né? A todos esses passos aqui e recomendações aí. No caso aí são 42, né? Aí, continuando, né? Inicia a redação do relatório de estudo do Estado-Maior para a sua estruturação. E, nesse caso, ele ainda vai falar que esse relatório constitui o anexo ELCO do EMA 332. Em sua redação, atente para a clareza, concisão, precisão de textos. Não incorpore o estudo com anexos e textos irrelevantes para a compreensão do trabalho. Passo 41, encaminhe o relatório de estudo do Estado-Maior para apreciação. Prontificado o relatório de estudo do Estado-Maior, encaminhe a outras pessoas cuja apreciação, Voltando. Prontificado o relatório de estudo do Estado-Maior, encaminho a outras pessoas cujas apreciações, agora foi, por motivos funcionais ou outros, sejam de interesse que constem do documento, antes da remessa para o decisor. Solicite que registrem, por escrito, no próprio relatório,
ou em anexos adicionais suas discordâncias e as assinem. Registre no documento ou nos anexos as apreciações ou as contra-argumentações relativas aos pareceres discordantes das seções ou órgãos extra-grupo de trabalho. Então, se tem alguma coisa que algum órgão discordou em que teve discordância com o grupo de trabalho, o grupo de trabalho deixou passar, mas algum órgão disse que deveria ser feito de maneira diferente, então isso vai ter que ser registrado de alguma forma. E aí ele explicita no documento ou nos anexos. Discordantes. E por último, passo 42. Apresente o relatório do Estado-Maior. Remeta o relatório do Estado-Maior para a decisão da autoridade que determinou a realização do trabalho. Em alguns casos, o critério decisor, além do relatório do Estado-Maior, o solucionador apresenta o trabalho em uma exposição oral. Aí, dessa maneira, esse é o final aí a unidade 7 e, consequentemente, da sua apostila de estudo do Estado-Maior. Aí, lembrando, essa leitura, né, ela é para ser utilizada aí no seu momento aí que você não possa ler, para auxiliar, tá? Não há muito o que se explicar sobre o estudo do Estado-Maior, é só leitura mesmo. A gente até tenta desenrolar alguma coisa, algum termo, alguma palavra diferente, mas não há. É só passo a passo, é como se fosse uma receita de bolo, não tem o que se explicar relacionado a isso. Mas a partir de então, a gente encerra a primeira parte aí da primeira prova, que é gestão de processos de Estado-Maior, e vamos para a próxima apostila, que é a apostila de intendência. Nessa apostila de intendência, aí a gente consegue debater melhor o estudo de caso e dar uns exemplos mais específicos com relação ao conteúdo. O conteúdo é um pouco mais didático, tá? Então, fica assim, a gente termina aí essa primeira parte e já iniciamos também um próximo vídeo com a parte de intendência. Outro bizu. Bom, como é que funciona aqui, assim, para você ter um estudo de qualidade? Não adianta você só ouvir a leitura, porque de fato aqui é só uma leitura. Então, como é que você vai utilizar esse material? Você vai pegar sua apostila, vai ouvir esse vídeo com a sua apostila aberta e acompanhando. Depois que você tiver lido sua apostila inteira, todos os dias você assiste um vídeo e acompanha na sua apostila. Dessa forma, quando você chegar no dia da sua prova, você vai ter lido pelo menos umas 3 vezes o seu material e já vai ter a intimidade necessária para responder as questões que porventura cairão na sua prova, tá? Então, um forte abraço, continue os estudos e o próximo vídeo, Intendência. Valeu!